Foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o projeto que proíbe a cobrança obrigatória de contribuição sindical, mesmo com votos contrários da base governista. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora é a Janaína Camelo. E aí, Janaína, o que esperar a partir de agora? Conta para a gente, bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Agora, a proposta ela segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado, só que em caráter terminativo, ou seja, se não houver nenhuma objeção de nenhum senador, ela não precisa ir para o plenário, ela vai direto para análise da Câmara dos Deputados e por lá ela começa tramitando. Hoje, aqui na sessão da Comissão de Assuntos Econômicos, a proposta ela teve a posição contrária de apenas 3 senadores, tá? E todos eles são do PT. E aí, essa proposta ela define o seguinte, que as contribuições aos sindicatos, elas não podem ser aplicadas se o trabalhador não autorizar antes, até mesmo para aqueles que são sindicalizados. E o texto prevê também mecanismos para que isso seja feito da forma mais simples, mais fácil possível. E essa aprovação, a gente lembra que ela acontece um mês depois do Supremo Tribunal Federal decidir que é constitucional a contribuição assistencial, mesmo para aqueles trabalhadores que não são sindicalizados, né? Mas dando aí o direito do trabalhador que não quiser contribuir se opor. Bom, a contribuição assistencial, aliás, ela é diferente do imposto sindical, né? Porque o imposto sindical, ele deixou de valer com a reforma trabalhista em 2017 e aí essa contribuição assistencial, os recursos são usados para as ações sociais do sindicato sem valor fixo. Esse valor ele é definido em negociação nas assembleias. O relator dessa proposta é o líder da oposição aqui no Senado, o senador Rogério Marinho, do PL. A gente separou um trechinho do que ele falou na sessão de hoje. Vamos ouvir. Nós não estamos aqui impedindo que haja a contribuição assistencial. Nós não estamos aqui impedindo que o espírito da decisão do Supremo Tribunal Federal seja ultrapassado. Pelo contrário, nós queremos apenas que haja uma regulamentação do direito da oposição para que haja liberdade na escolha e na opção do trabalhador, se ele quer ou não pagar essa contribuição ao seu sindicato, caso ele se sinta representado. Agora, Evandro, mas há uma pressão por parte dos sindicatos aqui no Senado, tá? Porque, por exemplo, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele se reuniu com os centrais sindicais e recebeu deles uma proposta para a regulamentação da contribuição sindical, da contribuição assistencial. O presidente disse que o Senado vai se esforçar para encontrar aí uma forma de fomentar os sindicatos e também descartou qualquer possibilidade da volta do imposto sindical. Inclusive, na sessão de hoje aqui na CAI, o senador Paulo Paim, do PT, que foi um dos senadores contrários aí à proposta, né? Ele tentou suspender a votação, alegando que nessa reunião de ontem com o Pacheco ficou acertado aí uma tentativa de acordar, de entrar num acordo sobre essa matéria. Vamos ouvir aí um pouquinho do que ele disse. Se eles são favoráveis a um grande entendimento, que o acordo se faça e não há necessidade de votarmos projeto. Nenhuma necessidade. O Supremo também não disse isso. Ele disse que é um direito, sim, que haja um ajuste entre as partes para que o sindicato sobreviva. Claro que o sindicato tem que sobreviver. E aí, Evandro, os parlamentares que são favoráveis a essa proposta, eles dizem que os trabalhadores enfrentam aí obstruções, até constrangimentos ao seu direito de não pagar a contribuição, tá? Como, por exemplo, filas extensas no sindicato, até intimidação por parte dos próprios sindicatos para que eles continuem pagando a contribuição. Porque, por exemplo, hoje, para você dizer, se manifestar, se opor a essa contribuição, é preciso ir presencialmente até o sindicato, há restrição de prazos, de horários de atendimento, enfim. Então, a ideia dessa proposta aí é criar mecanismos, né, facilitar esse processo para que o trabalhador que não queira mais contribuir possa aí se manifestar, se opor contra. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Já deixa eu passar para cá porque tem tanta coisa em jogo nessa história, mas eu vi alguns comemorando aqui o fato da CAI derrubar, então, a obrigatoriedade dessa contribuição assistencial. Você foi uma dessas pessoas. Por quê, Dávila? Bom, primeiro, porque quem tem autoridade para decidir esse assunto é o Congresso Nacional. Aprovou uma reforma trabalhista proibindo a contribuição obrigatória. Não é proibindo a contribuição obrigatória, compulsória.
Aí o Supremo faz lá uma interpretação que ela não volta a ser compulsória, mas na verdade é compulsória, porque se você não quiser a contribuição, tem que enfrentar o paredão do sindicato, sei lá, em assembleia. Isso não existe, gente. É o contrário. É o cidadão que quer se manifestar a favor de contribuir para o sindicato, ele manda uma carta para o sindicato e diz, eu quero contribuir. Mas isso não pode ser imposto à população. Gente, para de querer meter a mão no bolso do trabalhador brasileiro. Para com essa história. É só isso que vocês pensam, pô. Então tá correta a decisão do Senado, está apenas reiterando o direito da reforma trabalhista, que é permitir contribuições voluntárias e não transformar em contribuição obrigatória, como deixou entender o Supremo Tribunal Federal. Piperno, o parlamentar do PT disse o seguinte: os sindicatos precisam sobreviver. E você, como analisa? É claro que eles precisam sobreviver e eles têm que buscar formas para isso. Paulo Paim, historicamente, alguém ligado aos movimentos de trabalhadores, aliás, é também alguém muito identificado com a luta por elevação do salário mínimo. Essa sempre foi uma das bandeiras dele, sempre foi um senador muito atuante nessas questões. Agora, eu também já disse aqui várias vezes, eu sou contra tudo que é compulsório, seja contribuição sindical, voto, alistamento militar. Falou que é compulsório, tô fora. Então eu acho que os sindicatos têm que procurar meios para garantir a sua sobrevivência e os trabalhadores também. Tem que ter sempre em mente que há eventos como campanhas salariais, lutas por, enfim, benefícios. Então, eu acho que a decisão tem que ficar na mão do trabalhador de forma livre.